Bom dia a todos, bom dia para aqueles que também nos assistem pela mídia. Que a graça do nosso Deus possa estar conosco nesta manhã. É um imenso prazer ter aqui em nosso meio o nosso bispo da nossa denominação, da nossa Igreja Metodista Livre, sua esposa. Então vamos nos aquietar diante do nosso Deus e levantar as nossas vozes, elevar o nosso coração diante do nosso Deus, em louvor, em adoração a Ele. Porque o nosso Deus é digno de receber toda a honra, toda a glória, sempre. E precisamos estar sempre dispostos a ser gratos a Deus por tanta coisa que Ele tem feito e continua fazendo em nosso meio, em nossas vidas. Esta manhã eu estava pensando em alguma coisa antes de vir para Campinas, lembrei do Salmo 23. Eu só queria lembrar do primeiro versículo apenas. Salmo 23, o primeiro verso diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que este seja o nosso Deus nesta manhã, que merece todo o louvor e a nossa adoração. Vamos começar com uma oração, pedindo a direção do nosso Deus. Senhor, quão grandioso Tu és, Senhor, em tudo aquilo que faz. O Senhor tem derramado a Tua graça em nossas vidas. O Senhor tem nos sustentado com o Teu braço forte. Assim como o pastor cuida das suas ovelhas, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E nós reconhecemos com gratidão o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sobretudo, Senhor Deus, nós queremos Te agradecer, realmente de nosso coração, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez por meio de Cristo Jesus em nosso favor, ó Deus. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela Tua grandiosa promessa da vida eterna em Cristo Jesus, ó Deus. Bondoso Deus e Pai, que nós possamos nos colocar diante da Tua presença com o coração humilde e quebrantado nesta manhã. E, ó Deus, Pai, rogando que o Senhor ministre em nossas vidas, através da Tua palavra, através dos cânticos, Senhor Deus. Opera, Senhor Deus, em nosso meio. Assim nós oramos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Convido os irmãos a se colocarem em pé, se puderem, e vamos cantar os nossos cânticos. Hoje, infelizmente, o Felipe ele está adoecido, não está conosco, ele sempre tem dirigido os cânticos aqui, mas vamos lá, qualquer falha que tem, que Deus nos perdoe. Grande é o Senhor, nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
É o Senhor muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Que o Senhor também possa reinar de maneira soberana, né, em nossas vidas. O Senhor, eu sempre procuro agradecer a Deus aquilo que Ele tem feito na minha vida, né? E eu sempre tenho esse sentimento de que por mais que eu diga obrigado, Senhor, as palavras são muito pobres para expressar aquilo que Deus merece, né? Seja engrandecido, né? Vamos louvar, adorar esse Deus, né? Que Ele seja engrandecido sobre toda a face da terra, né? Que o seu nome seja honrado e glorificado pela humanidade nesta manhã. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Oh, but sorry. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre tudo és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Oh,
aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém, amém. O próximo cântico, vamos aproveitar e levantar a nossa oferta para as pessoas que estão preparadas, né? Eu te agradeço, Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém, amém. Eu gosto muito de astronomia, embora não entenda muita coisa, né? Mas eu gosto de ver as fotos que são publicadas pela NASA e por alguns astrônomos aqui do Brasil, e contemplar o universo tão grande que Deus criou. São números tão gigantes que fica difícil a gente imaginar o tamanho desse nosso universo, né? A última informação que nós temos é que o universo que a gente conhece está a uma distância, num raio de 42 bilhões de anos-luz. Imagine a velocidade da luz, o percurso da luz durante um ano, multiplica isso por 42 bilhões. Né? É algo extraordinário, muito grande. E esse nosso Deus, que é todo-poderoso, soberano, Ele está presente neste universo. Ele não precisa deslocar
de um lugar para outro para estar presente. Assim como eu venho de Limeira para cá, eu tenho que me deslocar, não posso estar em Limeira e em Campinas ao mesmo tempo, mas Deus está presente no universo, né? Então, grandioso és tu, Senhor. Vamos cantar, grandioso és tu. Senhor, Meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória ao lar celeste, então me adorarei, prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, Senhor, aleluia. Vamos nos dirigir a Deus em oração e nos preparando para a palavra tão preciosa que Deus tem preparado para nós nesta manhã. Deus eterno e santo, Tu és grandioso em todo aquilo que o Senhor faz. Nós não podemos medir a Tua imensa sabedoria, a grandeza do Teu poder,
Mas, Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor se fez homem e tabernaculou entre nós, Senhor Deus. Ofereceu a sua vida santa, preciosa, para nos redimir do pecado, para nos salvar, ó Deus. Portanto, Senhor, a Ti seja toda a glória, ó Deus. Assim como, Senhor Deus, o Teu povo santo, relatado no Apocalipse, Deus, cantam a Ti, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja honra, seja glória, o domínio, o poder, majestade. Senhor, nós cantamos, Senhor Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor Deus. E queremos nos aquietar na Tua presença para ouvir a Tua palavra, num espírito de adoração, Senhor Deus. Abençoa o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra nesta manhã. Ó Deus, derrama do Teu Espírito, unge poderosamente a vida dele, Senhor, para que ele possa nos trazer a Tua palavra de inspiração, a Tua palavra que nos inspira, que nos fortalece, que nos guia, Senhor Deus. Bondoso Deus, sustenta-nos, ó Deus, segundo a Tua graça. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Bom dia, que bênção, né, estar aqui. Antes da gente ir para o texto, queria que você pensasse um pouquinho assim, quais são os seus tesouros? O que é importante para você? Tem alguma coisa que é bem importante para você? O que é importante? Eu lembro que uma vez entrou ladrão lá na casa dos meus pais, né? Eu era adolescente ainda, né? Pré-adolescente. E o ladrão roubou televisão, aparelho de som, levou várias coisas de casa. E eu estava assim, puxa, que pena, o ladrão levou, mas não significava muito para mim. E daí eu entrei no meu quarto e a minha sacola, onde eu guardava minhas raquetes de ping-pong, não estava lá. Ah, doeu, hein? Demorou para eu conseguir uma raquete que eu gostava, né? E o ladrão levou embora. Ah, aquilo lá doeu, né? Eu lembro que eu cuidava daquela borracha, limpava, né? Tinha todo um cuidado, era o meu tesouro. E o ladrão levou. As coisas que são importantes para nós, geralmente a gente cuida, né? Ou quer manter, né? Coisas preciosas, né? O que é precioso? Uma outra coisa que ilustra, né, essa coisa de o que é importante, né? Meu pai e a minha mãe, desde que a gente é pequeno, eu e meus irmãos, meus pais falam assim: Daniel, a gente não vai deixar nada para vocês. A gente vai gastar todo o nosso dinheiro e não vai deixar nada para vocês, porque a gente já viu muitas famílias brigando por herança, então a gente não vai ter nada, quando a gente morrer não vai ter nada, vamos ter gastado tudo. Agora, se vocês quiserem estudar, o que você pôr aqui na sua cabeça, o ladrão não rouba. Então, a gente vai ajudar vocês a estudarem, né? Quer estudar inglês, a gente vai esforçar e vai pôr você no curso de inglês, né? Naquela época fazia datilografia, né? Vai fazer datilografia, né? Porque são coisas que você põe aqui e o ladrão não pode roubar, né? São tesouros, né? Que suas habilidades, né? Seu conhecimento. E meus pais, eles ensinavam a gente assim, né? Então, eu e os meus irmãos, a gente vive como se fosse rico. O dinheiro não tem tanta importância, né? E porque foi um valor, né, que os meus pais ensinaram, né? Então eu não sei qual é a melhor aplicação financeira para isso. Não tenho muita ideia. Até queria saber isso, mas não sei, né? Tenho outras coisas que eu quero saber mais, né? Mas e você, né? Quais são os seus tesouros? Quando minha filha nasceu, tinha uma senhora que fazia faxina em casa, né? Que ela falava assim: nossos filhos são o nosso tesouro, nosso ouro, né? E porque a gente brincava, né? Que quando eu e a Patrícia a gente se casou, não tinha móveis quase, né? Em casa.
né? Tinha uns almofadões que eu trouxe da casa dos meus pais, e nossa sala tinha uns almofadas só, né? Então, se o ladrão roubasse, não tinha nada, o nosso único tesouro era a nossa filha, né? A Ana, que tinha nascido, era coisa valiosíssima, né? E não tinha mais nada lá. E você? O que é importante? Né? Nossa saúde é importante, os pais são importantes, né? Nossa família é importante, alguma habilidade que é importante. A gente valoriza, né? São coisas, e realmente tem o seu valor, né? Tem a sua importância. Minha mãe, ela está muito triste porque ela não consegue cantar em voz alta. Então ela perdeu o fôlego, né? Pela idade, né? Minha mãe está com 89. E ela cantava porque ela queria falar de Jesus. E ela está morando numa casa de repouso. E ela cantava alto para todo mundo ouvir ali. E ela não está conseguindo mais cantar alto. Então ela estava lamentando assim, puxa, não consigo mais cantar alto. Ela cantava os hinos, né? Em português e japonês, para ver se todo mundo ouvia lá. E ela estava triste, eu não consigo mais cantar alto, né? Como que eu vou falar de Jesus? E ela estava assim com o pesar, né? Porque parece que aquilo que era importante, ela não consegue mais segurar, né? Não está conseguindo reter. O texto que eu quero abrir, né, fica lá em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Eu vou ler do 32 até o 34. O Felipe disse que vocês andaram estudando o livro de Lucas, né? Eu vou ler o livro de Lucas capítulo 12, versículo 32 ao 34. Diz assim: Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Aqui a gente tem o nosso reino, né? Às vezes o nosso reino é a nossa cama, né? Às vezes o nosso reino é a nossa cozinha, né? Às vezes o nosso reino é a garagem, né? O quintal é o nosso reino, né? A gente tem governo sobre as nossas roupas às vezes, né? Sobre o nosso corpo. Mas Deus tem nos dado um reino eterno. Não tenham medo, pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Minha mãe está perdendo o fôlego, mas ela tem um reino eterno, né? Cada um de nós tem tesouros aqui na terra, tem coisas que a gente acha valioso, importante, mas isso tudo vai passar, a gente não consegue reter. Mesmo aquilo que meus pais falavam, né? Põe o conhecimento na sua cabeça. Alguma hora, minha memória já. Eu outro dia esqueci a senha do banco, né? Eu uso todo dia, quando eu vou fazer compra, eu ponho a senha, né? E aí eu fui colocar a senha errado. Aí eu fiquei buscando na minha memória. Né? Esqueci esse número, né? 4 números e eu esqueci, né? Como que pode, né? Aí esforcei e lembrei, e aí deu certo. Mas já é um sinal de que aquilo que eu guardei aqui na cabeça também vai passar. Onde estiver o seu tesouro, né, onde estiver o nosso tesouro, o tesouro de vocês, aí também estará o seu coração. Coração na Bíblia é o centro da nossa decisão. É um pouco diferente do coração da Disney, né? Quando a Disney fala coração, são as emoções, né? Agora, no contexto bíblico, o coração é onde a gente toma a decisão, que é o lugar que está entre o coração e a mente, né? Tem as ideias e tem as emoções, onde se encontra isso, lá dentro de algum lugar, é o nosso coração, o centro da vida, o centro das decisões. Esse que é o coração. Então, aquilo que a gente valoriza, parece que puxa as nossas decisões para aquilo que a gente valoriza.
nossa tesouro influencia muito nas decisões que a gente vai tomar. A gente acha que é a razão, a gente acha que é a emoção, a gente acha que é alguma coisa que a gente acredita, mas se você valoriza uma coisa, aquilo é muito importante, aquilo vai ser um drive, né? Vai ser um jeito que vai te direcionar para um lado ou para o outro, né? Então, onde tiver o seu tesouro, aquilo que você valoriza, aí vão estar suas decisões. Onde você passa tempo, o que você quer da sua vida, depende dos seus valores, depende do seu coração. Por isso que essa chamada aqui, né, de Jesus, para falar, olha, as pessoas estão correndo atrás, né? E aí é um texto sobre não seja avarento, né? Não fique pensando nas coisas aqui da terra, né, só. Não fica valorizando isso quando você tem um reino eterno. Então o reino eterno é mais importante, né? Você tem a eternidade, isso é importante, né? Não fique aí pensando que você é pobre porque você tem um reino eterno, né? E onde tiver o seu coração, o valor, né, vai estar o seu coração. Então valorize o reino eterno, valorize as coisas importantes. Então essa é a mensagem aqui desse texto, né? E talvez você precise perguntar, estamos valorizando o reino eterno ou estamos valorizando as coisas aqui da terra? Não tem problema valorizar as coisas aqui da terra. Eu valorizo a Patrícia, né? Sem a Patrícia eu fico capenga, né? Acho que, né, não assim, ficaria um vazio. Então tem um valor, né? É importante, é meu tesouro. Nossos filhos são um tesouro, nossos pais são um tesouro, né? Não sei quantos tiveram que se esforçar para comprar o carro, é um tesouro, é valioso, né? Tem o seu valor. Mas quando a gente coloca o nosso maior tesouro, né, ou aquilo que é importante no lugar certo, que é o reino de Deus, os outros valores eles se encaixam. Então, Patrícia é importante, mas Jesus é mais importante do que a Patrícia na minha vida. Meus filhos são importantes? São, tem o seu valor, mas Jesus é em primeiro, depois vem os meus filhos. O carro é importante? É, mas Jesus vem muito na frente, depois vem o carro. Então a hierarquia, né, dos valores vão entrando no lugar certo. Quer dizer, eu não vou amar mais a Patrícia do que a Jesus. Então meu primeiro amor, meu primeiro valor está definido, né? Eu não vou ficar tão preso a nada aqui, porque o meu tesouro está no reino dos céus. Então as minhas decisões estão no reino dos céus, e quando eu tomo as decisões de valorizar o reino dos céus, eu aprendo como valorizar a Patrícia, como valorizar os filhos, os pais, o carro, tudo fica no lugar certo assim. Não é loucura colocar os nossos valores naquilo que a gente não enxerga, né, na nossa fé no reino de Deus. A partir disso, a gente ama nossos pais e honra eles, a gente ama nossa esposa, a gente ama nossos filhos, porque justamente a gente tem um amor maior garantido, né? O reino dos céus, e é esse que dirige o nosso coração. Tá bom. Ótima mensagem, mas como é que a gente faz para lembrar disso? Que tem coisas que são além do nosso dia a dia. Então, eu vou por um caminho assim. O que é importante, né? O que a gente valoriza, chama a nossa atenção. E a outra coisa que chama a nossa atenção, né, o irmão estava falando de problemas de saúde. A dor chama a nossa atenção. Então, é um mecanismo do nosso corpo, um mecanismo da nossa existência. É que nem todo mundo está perto de alguém aí, mas eu ia falar, dá um beliscão na outra pessoa. Não precisa, tá? Mas é só para você... Se você der um beliscão na outra pessoa, a outra pessoa vai fazer, ai, né? E vai toda a atenção vai para isso aí. Você não vai mais prestar atenção nem no que eu estou falando, opa, né?
aconteceu alguma coisa. Se você martelar o dedo, né, todo o universo desaparece. Só vai existir o seu dedo, o martelo talvez, e a sua dor. É um negócio que tudo apaga, você sente só a dor e o dedo latejar assim. É uma dor aguda, puxa a nossa atenção, né? Então, aqui na Terra, a gente vive e acostuma com a dor. Faz parte da vida, né? O nenê, quando nasce, já nasce chorando. Se não chora, o médico vai dar palmada no bumbum para chorar, para desenvolver os pulmões, para adaptar. Então, aqui na Terra, a gente passa por aflições, não é? É normal, faz parte da vida. Quando a gente acha que está confortável, a vida muda e a gente está desconfortável de novo, né? Quando a gente acha que, aí acontece alguma coisa e a gente está desconfortável, tem que se adaptar e tem um sentimento de dor, de inadequação, isso requer nossa atenção. Algumas pessoas conectam o seu coração à dor e parece que isso é um tesouro. Olha que loucura, né? Eu não posso porque eu sou infeliz, porque eu isso, porque aquilo, porque falta isso, porque falta aquilo. E o coração da pessoa parece que é tão valioso que a pessoa nem consegue sair desse lugar. É um lugar difícil, é um lugar escuro, é um lugar de sofrimento, mas é o que eu conheço, vamos dizer assim, né? E as pessoas ficam presas. Então, de que maneira você aprende a valorizar o reino dos céus? Daí eu quero que a gente vá para um lugar que é uma prática de espiritualidade, né, de andar mais perto de Deus, né? O Sérgio falou de ver as estrelas, então a gente vai um pouco por aí. Então eu quero ir com vocês para Êxodo capítulo 31, que é a lei do sábado. Eu não sou sabatista, tá, gente? Assim, eu não sou adventista, mas vamos olhar ali a importância e o valor de dar uma parada. E Êxodo 31, versículo 15 em diante. Eu vou ler um pouquinho antes, tá? Versículo 13, tá? Êxodo 31, 13. Fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Então, duas razões para guardar o sábado. A primeira é que é uma marca, um sinal entre Deus e o povo de Israel. Por quê? Porque os outros povos trabalhavam direto, 7 dias, não tinha essa de parada, não existia parada, né? Dia santo, não existe, né? Segunda a segunda. E os judeus foram o primeiro povo a parar um dia. E então era um sinal que fazia diferenciação entre todos os povos, era um sinal entre Deus e eles, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Então, primeiro é esse sinal, é uma marca de que eles são o povo de Deus, e o outro é para que eles mesmos saibam que Deus é o Senhor. Quando os judeus, por exemplo, paravam assim e diziam assim: hoje eu não posso dar comida para os bichos, hoje eu não posso dar água para os bichos que eu crio, hoje eu não posso colher, hoje eu não posso plantar. Todo mundo está plantando, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque Deus é o Senhor da minha vida, é Ele que me sustenta. Então, se o bichinho vai... Claro que eu vou dar antes, né? Vou encher de água o pote dele para ele sobreviver. Mas eu não vou ficar desesperado se o bichinho vai viver ou não, porque Deus é o meu Senhor. Então,
guardar o sábado, né, descansar e parar, faz a gente descobrir que Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele está acima de nós. Minhas necessidades são supridas por Ele. Lá na criação, né, Deus criou e viu que era bom, Deus criou e viu que era bom, Deus criou e viu que era muito bom, e descansou no sábado. Essa palavra no hebraico descansar é parada mesmo. Uma das palavras é parou, né, parou. E nessa parada, Deus contemplou o que Ele fez. Ele olhou a criação, olhou o céu, né, o universo, e olhou e falou: isso é bom, isso é bom, né? Conseguiu qualificar, né? Não sei se é saborear, né? Mas Ele apreciou e fez um valor ali. Era bom. E Ele faz isso no sábado, né? Ele faz isso na pausa. Não sei o que você faz quando você pausa, mas uma das ideias, quando a gente para, por exemplo, aqui no domingo, é perceber que é uma marca primeiro. Onde você vai no domingo? Vou para a igreja. Por quê, né? Então é uma marca que nos diferencia do resto da sociedade brasileira. A gente está na igreja no domingo de manhã, né? É uma marca do povo de Deus. Eles estão no domingo, estão lá, estão servindo a Deus. E a outra coisa é que Deus fala conosco que Ele é o Senhor. Às vezes é quando a gente está no culto aqui que a gente fala assim: Deus, o Senhor é o Senhor da minha vida, é o Senhor sobre os problemas que eu estou passando da semana. Então o Senhor é Deus e não eu. O Senhor está na sua mão e não na minha mão. Então é nesse momento que a gente contempla o Senhor, né? Quando a gente para, quando a gente não se preocupa, quando a gente contempla, né? Às vezes é isso. De que maneira você descansa? Então, o nosso sistema faz você descansar fazendo coisas, né? Que é ou assistindo série, né? Ou assistindo jornal, ou você tem que fazer alguma coisa, parece. A maioria das pessoas, quando tira férias, quer viajar, né? Não está errado viajar, mas o verdadeiro descanso, né, quando fala do descanso na Bíblia, né, da parada bíblica, tem a ver com contemplar Deus, com entender que Ele é o Senhor e nós não. O verdadeiro descanso a gente tem quando a gente encontra nosso lugar em relação a Deus. O Agostinho, né, que falava assim, né, que a gente só descansa de verdade quando descansa em Deus, né? E esse é o descanso bíblico aqui, essa é a parada bíblica, esse é o sábado bíblico, vamos dizer assim, né? Você pode até estar fazendo alguma coisa, mas quando a gente está reconhecendo que Ele é o Senhor, isso fica tão forte quando você contempla a natureza, quando a gente fica ali e Deus fala conosco, que a gente leva essa verdade para o resto da semana. Então eu estou estressado com alguma coisa, mas Deus é o Senhor, e eu tenho uma relação com esse Deus vivo. Então isso é na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e no domingo a gente reafirma, né? No tempo que a gente para e conecta com Deus, a gente vai perceber, Ele é o Senhor da minha vida. De tempos em tempos, na minha história, Deus me dá problemas de saúde às vezes. Então, hoje eu estou fazendo tratamento de ombro congelado. Não sei quantos já tiveram isso. É capsulite adesiva, um problema no ombro. Eu só consigo levantar esse braço até aqui, ó. E aí daqui para cima dói. Então, às vezes eu vou pegar alguma coisa para lá. Se eu for rápido assim, vai me dar uma dor aguda no ombro, assim, que eu perco a força no braço esquerdo, porque o ombro colou aqui, né? O pessoal fala que a
as coisas aqui inflamaram aí e eu não consigo mexer direito. Quando essas coisas acontecem, né, eu entendo Deus falando para mim: Daniel, quem pediu para você fazer tanta coisa na sua vida, né? Você devia estar olhando mais as estrelas, né? Você deveria estar mais sabendo quem é Deus, né? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor da sua vida? Né? E quando acontecem esses problemas, eu geralmente tenho que mudar minha agenda. Por exemplo, agora eu tenho que 2 vezes na semana fazer fisioterapia. É isso, né? A gente fala assim: tá bom, Deus, o Senhor é Deus e não eu. Tu és o Senhor da minha agenda, né? É o Senhor quem vai controlar, não sou eu, né? E esses são os limites, né, que Deus nos dá para que a gente entenda que Ele é o Senhor e não nós, que o nosso tesouro está lá no reino e não aqui, né? Quando a gente sente as dores e a gente percebe: lá no céu não mais, né? Então a gente deseja lá, né? O nosso tesouro cresce nos céus e a gente percebe nossos limites aqui. Quando a gente guarda o sábado, vamos dizer assim, né? Quando a gente põe de maneira clara essa apreciação por Deus: eu vou me lembrar de Deus, eu vou olhar as estrelas, eu vou tomar água gelada e vou agradecer a Deus, né? Eu vou trabalhar 6 e descansar 1, e esse descanso é na presença de Deus, né? Eu vou buscar Deus na minha agenda, né? Vou buscar Deus na minha vida, vou, né, marcar isso. Tem um outro texto, né, que eu quero ver com vocês, Números capítulo 15, versículo 32 a 36. E esse é chocante, tá, gente? Mas vamos lá. Números capítulo 15, versículo 32 a 36. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, Números 15, 32 a 36. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o encontraram apanhando lenha o levaram a Moisés e Arão e toda a congregação. Eles o mantiveram preso, porque ainda não estava declarado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor disse a Moisés: esse homem deve ser morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Assim, toda a congregação o levou para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Não é chocante isso? O que essa pessoa estava fazendo? Ele estava pegando lenha, que era básico, tipo assim. Então, provavelmente era para cozinhar ou para aquecer a tenda, a família. Então era ou para cozinhar para a família ou para aquecer. Não era nada ruim assim, né? Que a gente fala que é moralmente. Ele não estava roubando, não estava em adultério, né? Não tinha matado ninguém, mas ele recebeu uma pena capital aqui. Uma morte violenta, uma marca, né? Porque estava pegando lenha. Qual que é a gravidade disso, né? A gravidade disso é que quando ele estava pegando lenha, ele estava dizendo: eu sou o Senhor da minha vida, eu vou prover para minha casa, eu estou no centro, eu não sou do povo de Deus, porque o povo de Deus está reconhecendo que Deus é Senhor, e eu não, eu sou o Senhor, eu vou dar um jeito nisso, eu vou lá buscar minha lenha porque está faltando. Veja que no nosso mundo evangélico a gente ensina todas as pessoas a trabalharem muito para ser bem-sucedidas, né? E ter retorno financeiro, e depois no domingo trabalhar mais ainda na igreja, né? Assim, então não tem problema em trabalhar bastante, trabalha, tudo bem, mas tem que ter um reconhecimento de quem é o Senhor. Isso tem que ser
uma marca muito clara, né? Então, o seu colega de trabalho pode estar trabalhando estressado, porque tudo depende dele. Você não. Você pode trabalhar tranquilo, porque não é tudo que depende de você. Você tem um Senhor na sua vida. Seu Senhor te pôs nesse lugar. Então você enfrenta as mesmas situações, mas conectado em Deus. Alguns anos atrás, a gente fez um retiro com o pastor famoso Russell Shedd, né? E eu sempre tive curiosidade com essa coisa do descanso, né, do sábado. E eu perguntei para ele, pastor, o senhor tira um dia de descanso, né, o sábado, né? E ele falou, não, eu não tiro, eu trabalho direto, eu não descanso, eu descanso enquanto trabalho, ele falou, eu descanso enquanto trabalho. E eu fiquei incomodado, né, com essa resposta. Mas o que era interessante, né? A gente ficou 4 dias nesse retiro, ele era o palestrante. 5 da manhã ele acordava, botava um fone de ouvido e saía andando. E ele ficava andando das 5 até umas 6:30, aí ele voltava, tomava um banho e aí ia tomar café. E ele fazia isso todo dia, e eu perguntei, e a rotina de vida dele, né? Aí eu pensei, esse camarada ele tem um sábado, ele tem um momento em que ele está descansando no Senhor, está apreciando as coisas de Deus, caminhando com fone de ouvido assim, cantando louvores, olhando a natureza, ele está ali, né? Ele não está produzindo nada, ele está na presença de Deus, né? Que é a essência do descanso, né? Quando a gente está na presença e confia nele, a gente descansa. Que a gente não seja, né, pego em flagrante, né, colhendo lenha, quando a gente deveria estar no descanso de Deus, né? O texto de Hebreus, né, diz assim, existe um descanso para o povo de Deus, só que eles não confiam, né? Então não descansam, né? E foi assim a geração que não entrou, né, na terra prometida, porque não confiava. Então, porque não confia, não consegue descansar. Quem vai conquistar a terra prometida? São gigantes. Confia em Deus, né? Então a mesma situação, uma geração confia em Deus, a outra geração não confia. Vou voltar, né, para o texto de Lucas. Vamos lá dar uma olhada de novo, né? E a gente encerra lá no texto de Lucas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam seus bens, deem esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Que quando a gente pare, né, a gente consiga olhar e contemplar Deus, é o nosso tesouro maior. Desse lugar é que vem o nosso descanso. Desse lugar é que vem, assim, a nossa paz, a nossa prosperidade, né? Mesmo a minha mãe, né, ela perdendo o fôlego, ela tem paz, né? Ela está triste porque ela está perdendo o fôlego. Mas ela, por exemplo, ela falou assim, tem uma senhora que se converteu, eu não sei se eu contei isso aqui, né? No ano passado, minha mãe falou de Jesus para uma senhora, ela aceitou a Cristo, eles oraram junto, e aí no dia seguinte a senhora esqueceu, né? que tinha aceitado a Cristo. Mas a senhora veio e falou assim, olha, eu quero agradecer, né? Porque eu não paro de cantar essa música, né? E era um hino em japonês, né? Em Jesus amigo temos, né? Que essa senhora ficava só pensando no hino, né? Tinha aceitado a Cristo, não lembrava que tinha aceitado a Cristo, que tinha tomado essa decisão, mas sentia uma paz que não conseguia explicar. E conseguia lembrar, né? Em Jesus amigo temos, né? Mais chegado que um irmão. E aí foi perguntar para minha mãe, obrigado pela visita, né?
E o que aconteceu, né? Então aceitou a Jesus de novo, né? Assim, né? Sim, é Jesus, né? Colocando, né? Alinhando a nossa vida com a fé que a gente tem, né? Aí daí que vem o descanso. Então temos problemas de saúde, né? Temos dificuldade no trabalho, qualquer estresse que seja, sim. Agora onde está o seu tesouro? Meu tesouro está no reino dos céus. Então eu vou parar de me estressar e vou descansar nele, nessa verdade. Vou contemplar o que ele está fazendo e vou descansar nele. Senhor, né? Eu quero descansar no Senhor. Uma última ilustração, né? Meu irmão mais velho é advogado, e ele fala assim, que às vezes ele está numa reunião muito estressante e ele pede licença e vai no banheiro. Daí ele abaixa a coisa do vaso, senta, fecha a porta e ora. Aí ele fica lá 5 minutinhos, ora, aí lava o rosto, enxuga a mão e volta para a reunião. Sabe assim? Onde está o tesouro, né? Daí que vem o nosso descanso. E se a gente aprende a descansar, a gente está dizendo para nós mesmos: eu tenho o Senhor, né? Meu reino não é daqui. A gente diz para nós mesmos, e as outras pessoas ao nosso redor vão entender: existe um sinal entre esse povo e esse Deus. Tem uma conexão com Deus aqui, algo que eu não conheço, não entendo. Quando a gente aprender, né, não é guardar o sábado, mas descansar nele, colocar o reino de Deus no lugar certo. Tá bom? Vamos orar? Depois acho que tem um hino e a gente daí passa para a ceia. Tá bom, então vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor seja o primeiro na nossa vida. Ichiban, dizem os japoneses, o primeiro, Senhor, mais importante, o nosso tesouro, o reino do céu, Senhor, que o Senhor deu para cada um de nós, uma herança que não se corrompe. Senhor, obrigado, porque nessa fé a gente pode descansar. Então, mesmo que as coisas aqui não saiam do jeito que a gente quer, a gente descansa no fato de que o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Deus. Nos ajuda a descansar na Tua presença, a não sermos negligentes, a encontrar esse lugar de descanso, esse tempo de descanso, esse tempo de parada das correrias, do estresse, das preocupações, a parada na Tua presença, Senhor. Nos ajuda a testemunhar esse sinal que existe entre o povo de Deus e o Senhor, para que esse mundo entenda que o Senhor existe, de que o Senhor é Deus, quando perceber que nós temos um descanso que eles não têm. Conduz, Senhor, a Tua igreja para esse tesouro maravilhoso, para contemplar aquilo que o Senhor tem feito e reconhecer o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, muda o nosso coração, muda o centro da nossa vida para esses valores eternos. Que eu peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos ficar em pé? Pai, obrigado, Senhor. Teu é o reino, Tua glória, tudo é do Senhor. Que o Senhor seja honrado, glorificado, na medida que descansamos em Ti. O Senhor que deu a vida por nós. Que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e no domingo seja o dia de descansar na Tua presença, de ter o nosso coração conectado ao Senhor, de ter o nosso tesouro valorizado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo guarde a sua vida hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe.